Antártica, o continente mais frio e provavelmente o mais misterioso do planeta. Não há répteis ou anfíbios aqui e todos os mamíferos terrestres são trazidos exclusivamente pelos humanos. Não choveu aqui por quase 2 milhões de anos, mas ao mesmo tempo, 80% das reservas de água doce do mundo estão armazenadas aqui. No último século, a humanidade estudou bem a sua superfície, mas todos sabemos que o mais interessante, geralmente está escondido profundamente abaixo. Quando os cientistas decidiram olhar sob a capa de gelo da Antártica, o que viram lá surpreendeu não apenas pessoas comuns como eu, mas também os próprios pesquisadores. Então, o que está escondido profundamente sob essas enormes camadas de gelo? E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de tudo. Agora, vamos começar! Por muito tempo, os cientistas acreditaram que sob a imensa espessura de gelo, não havia nada particularmente interessante. No máximo, talvez alguns pequenos bolsões dispersos de água subterrânea subglacial. No entanto, as expectativas dos pesquisadores na década de 90 foram superadas. Acontece que sob o gelo da Antártica, há um lago inteiro, e ele também é bastante grande, cerca de 15 mil quilômetros quadrados, que é cerca de 1,5 vezes o tamanho da ilha de Chipre. A profundidade do reservatório atinge 1.200 metros, sendo apenas 442 metros menor que o lago mais profundo do planeta, o Lago Baikal. Como este reservatório foi descoberto perto da estação polar russa, conhecida como Vostok, o lago também foi chamado de Vostok. Este gigantesco lago está escondido sob uma enorme camada de gelo, com uma espessura de 3.623 metros. Por essa razão, os pesquisadores não esperavam encontrar nem os menores sinais de vida em condições tão adversas. Afinal, a temperatura perto do lago chega a menos 89 graus Celsius. A pressão do gelo ultrapassa a pressão exercida na crosta gelada das luas de Júpiter, e a luz do Sol nunca penetra na superfície do lago. Além disso, a concentração de nitrogênio e oxigênio é 50 vezes maior do que em lagos de água doce comuns. Poucos organismos vivos na Terra podem sobreviver em um ambiente tão adverso. No entanto, os cientistas ainda conseguiram encontrar vida em condições tão extremas, ao mesmo tempo, completamente diferente de tudo que já vimos antes. Pesquisadores descobriram um novo tipo de bactéria, que recebeu o nome de W12310, cujo DNA é apenas 86% idêntico a outros seres vivos na Terra. A razão disso é que o lago foi isolado do resto do mundo por vários milhões de anos, então as bactérias encontradas lá se desenvolveram separadamente de todos os organismos vivos do nosso planeta. Posteriormente, os pesquisadores descobriram que havia vestígios de cerca de 3.500 espécies de organismos vivos no lago. Esse número é contestado por alguns cientistas, mas o próprio fato da existência de diferentes formas de vida levou os pesquisadores a uma hipótese muito importante. Como provavelmente existem tais lagos sob o gelo de Marte e do satélite de Júpiter, a Lua Europa, é bem possível que a vida também possa existir nesses lugares. A propósito, Vostok está longe de ser o único lago subglacial. Villins e Ellsworth são dois outros grandes lagos na Antártica. Segundo John Prisco, professor de ecologia polar da Universidade de Montana, o número total de lagos subglaciais pode chegar a 400. No entanto, nem todas as cavidades sob o gelo da Antártica estão cheias de água. Um desses lugares está localizado sob as geleiras de Marie Byrd Land, e é a Depressão Bentley, que é o ponto continental mais profundo do planeta que não está cheio de água líquida, cerca de 2.540 metros abaixo do nível do mar. Descobertas semelhantes foram feitas com a ajuda de sensores espaciais que escaneiam o relevo da Antártica em ambas as direções. Acontece que o gelo é distribuído de forma muito desigual. O gelo da Antártica Oriental é um pouco mais espesso, de 40 a 48 quilômetros, e na parte ocidental do continente, o gelo se espessa entre 19 e 35 quilômetros. Essa heterogeneidade se deve ao fato de que sob o gelo da Antártica Oriental está escondido um verdadeiro cemitério,
consistindo dos restos do antigo supercontinente Gondwana. Os cientistas chamam esses restos de crátons, que são os núcleos rochosos estáveis dos continentes que sobreviveram a centenas de milhões de anos de atividade tectônica destrutiva da Terra. Existem pelo menos 3 desses crátons na Antártica Oriental, um deles é muito semelhante às rochas da Austrália, o segundo à Índia e o terceiro, ao fundo do mar. Talvez esses fragmentos tenham se juntado há 1 bilhão de anos, quando o supercontinente Rodinia se formou, ou talvez há 500 milhões de anos, com o surgimento de Gondwana. Em qualquer caso, os crátons faziam parte dos continentes que se formaram após o colapso de Gondwana há 160 milhões de anos. Os cientistas não se limitaram a observações do espaço e decidiram perfurar um buraco para estudar mais de perto os segredos da Antártica. A equipe de pesquisa usou uma broca especial de cerca de 60 centímetros de largura com água quente. Usando essa ferramenta, após 63 horas de operação contínua, os cientistas conseguiram perfurar um buraco com uma profundidade de 2.152 metros. Em seguida, os pesquisadores mediram a pressão da água e a temperatura do gelo, bem como os graus de sua deformação. Graças a isso, os cientistas esperam determinar quando foi a última vez que a camada de gelo da Antártica desapareceu e quando isso pode acontecer novamente. Além disso, os cientistas planejam perfurar mais alguns buracos. No entanto, buracos também aparecem na Antártica que não são feitos pelo homem. Há alguns anos, o mundo inteiro ficou alarmado, com um enorme buraco de cerca de 9.583 km², quase o dobro do tamanho do estado de Rhode Island. Os cientistas não viam buracos tão gigantes desde a década de 1970, então não conseguiram identificar imediatamente a causa desse buraco, que os pesquisadores chamaram de Wormhole. No entanto, uma resposta foi encontrada em breve, que foi causada por um ciclone. Em setembro de 2017, correntes de ar quente e frio colidiram no Polo Sul, resultando na formação de ventos giratórios que alcançaram uma velocidade de 117 km/h. Essa poderosa turbulência criou ondas enormes de até 16 metros de altura, que por sua vez empurraram grandes pedaços de gelo e assim formaram um enorme buraco. Além disso, ventos fortes trouxeram água quente para o frio mar de Lazarev, onde existem massas de gelo. Como resultado, o gelo começou a derreter, o que também contribuiu para o surgimento de um buraco. Logo ele cresceu para 95.829 km², quase do tamanho da Irlanda. Torge Martin, meteorologista e modelador climático do Centro Helmholtz para a Pesquisa Oceânica em Kiel, Alemanha, acredita que o número de ciclones que desencadeiam esses buracos só aumentará no futuro. Ao mesmo tempo, dada a mudança climática, o congelamento desses buracos será muito mais lento, então o derretimento do gelo na Antártica se acelerará. No entanto, Diana Francis, especialista em clima atmosférico, acredita que não devemos ter medo disso. Pelo contrário, a formação de tais buracos promove uma melhor circulação entre o oceano e a atmosfera, e para os animais antárticos, como pinguins ou focas, isso abre novas fontes de alimento. Mas ao mesmo tempo, Francis não nega que o grande tamanho dos buracos afeta a circulação do oceano, e portanto, pode levar a mudanças climáticas globais. Então, os cientistas continuarão a observar do espaço, para tentar controlar o estado deste continente gelado. Uma dessas observações ocorreu em 2019 e parece ter inspirado alguma esperança. Pesquisadores notaram uma estrutura geológica semelhante a uma montanha, que separa as partes ocidentais e orientais da Antártica. Essa linha protege a maior geleira da Antártica, a geleira Ross, da entrada de água quente, e impede que grandes pedaços de gelo se espalhem pelo oceano. Se não fosse por essa linha divisória, a taxa de entrada de água subglacial antártica no oceano aumentaria em 20%, o que poderia levar a um aumento no nível do mar global de 11,6 metros. Mas isso não significa necessariamente que estamos completamente seguros. Afinal, ao lado da geleira gigante, há outro buraco que causa intenso derretimento da geleira nos meses de verão. Portanto, parece bastante possível que o derretimento completo da Antártica seja apenas uma questão de tempo. Apesar do fato de a Antártica estar tão longe da maioria de nós, nosso futuro depende completamente deste continente.
Isso é 80% das reservas de água doce do mundo, e se forem para o oceano, até cidades que estão mais longe da Antártica irão afundar. O que você acha desse assunto? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por nos assistir e até a próxima.